Minhas mais humildes reverências a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Polimata aqui de Mariporã. E hoje, na verdade, é um dia assim muito especial, né? Hoje a gente comemora a Navaratri, que são o festival das 9 noites, que tem relação com as deusas, o movimento de Shakti, que iniciou-se há 4.000 anos, que é um processo pré-védico. E hoje é o dia que a gente comemora Kali e Durga, né? Mas também Lakshmi está aqui, está ali hoje. A minha senhora Radha, minha senhora Sita, Devi, minha senhora Durga está no altar. Se relaciona à grande mãe, esse princípio de Shakti, né? Da presença divina, da grande mãe, junto a todos nós. Deus, tem uma coisa legal, né? Deus, a deusa, eles tanto habitam esse corpo como nós. Ambos habitamos este corpo. Então, nesse sentido, tanto faz para você, para mim, pelo menos dentro do polimatismo, se você tem um culto mais Shakti, mais divino, referente ao sagrado feminino, ou um culto mais reverenciado ao patronismo, à questão de deuses masculinos. Mas lhes digo que a presença mais profunda de Deus, dentro do Brahma Jyoti, não possui sexo e não possui nem forma. Por isso que a gente fala que aqui agradecemos humildemente ao Deus, a Deus, aqui que não possui nem nome ou forma. Que no caso, quando a gente fala no hinduísmo, né, nossos mais humildes é Mahadeva, a Bhagavan e Shri Shri Shakti Devi. A percepção masculina, a Bhagavan, a personalidade masculina, e a Mahadeva, ao grande Deus, que a tudo permeia, como Shakti. Porque nessa presença mais profunda de Deus, ele é Shakti, ele é Mahadeva, ele é tudo. Toda a presença e consciência se habita nele. Hoje, nós estamos buscando sempre encontrarmos sobre os vários aspectos que na vida são importantes para nós, e é a superação do ego, é a superação de nossas limitações como pessoa, nossas mazelas. Estamos buscando sempre superação de alguma coisa em nossas vidas. E é importante isso, porque isso nos impulsiona. Quando Durga entrou em batalha contra o demônio, que eu não me lembro o nome exato dele, mas a tradução dele é semente de sangue, porque toda vez que o sangue dele caía ao solo, ele se multiplicava. Então Durga, para tentar impedir que ele se multiplicasse, ao matá-lo, tomou seu sangue. E nesse momento, Kali se manifesta. Aí a gente olha, mas ela bebe sangue, bebe isso. Não, ela não é um vampiro. Aquilo ali é um ato de misericórdia para que a guerra pudesse acabar. Mudou ela? Mudou. Enquanto ela se manifestava como minha senhora Parvati, cuidando de Ganesha e Kartikeya, enquanto criança, ela teve que entrar na luta, na briga, na batalha. A primeira manifestação de Parvati para Durga, ela ocorre quando Shiva corta a cabeça de Ganesha, tem que correr atrás da cabeça de alguém vivo. Ele olhou assim, um elefante, esse mesmo, cortou a cabeça e colocou no corpo de meu senhor Ganapati. É interessante isso porque eu sempre conto que só existe um templo na Índia, que eu saiba, que existe Sr. Ganapati sem cabeça de elefante, que é dravidiano. É um lugar bem antigo, que é em Jaipur, que é uma escadaria que não tem fim, né, para chegar lá. Pelo amor de Deus, eu e Yara quase morremos para chegar lá. E aí fala assim, não, vai de elevador. Que elevador? Vai de estrada. Que estrada?
só tem escadaria. E se você não for roubado pelos macacos até chegar lá em cima, você vai ver Messua com o rosto humano. E quando ela se irou, ficou irada, porque o senhor Ganapati estava tentando defender a mãe, que naquele instante estava tomando banho, e apareceu Shiva, mas o senhor Shiva, né? Ele falou, mas o que você pensa que você é? Ele cortou a cabeça, virou as costas e foi seguido. Quando minha senhora Parvati viu isso, se transformou em Durga. Quando ela teve que ir para a batalha e ela teve que se buscar da força, né? Porque Durga é inatingível, é uma das traduções, sabe? Ela é invencível, o processo de invencibilidade também está em Durga. E quando ela entrou na batalha para destruir o demônio, alguém lembra o nome do demônio? Raktavidya. Muito obrigado. Tinha que ser o Yuri. Eu até li isso hoje para tentar não fazer feio, mas não consegui gravar o nome. Já faz tempo que eu não vejo isso. E nessa situação, nesse momento de comoção, eu acho que todos nós nos transformamos mediante as circunstâncias. E minha senhora Kali, ela é o ápice dentro dessa manifestação. Se nós, acho que devíamos ter pensado, eu devia ter pensado nisso, devia ter trazido Parvati, Durga e Kali, porque todas as deidades existem dentro do altar central da ordem, né? Na próxima vez eu vou lembrar disso. É importante, sabe, a gente vivenciar essa passagem, porque é um mês muito feminino, né? Essa passagem referente à mãe Parvati, mãe Durga e mãe Kali, podendo a gente perceber o lado que nós somos, em que estamos ali no lado familiar, calmo, tranquilo, sossegado, amoroso, no lado que a gente tem que tem que batalhar pela vida, né? Durga está batalhando pela vida, né? Todas as armas ali na mão de Durga. E no momento que a gente tem que ser Kali, a gente tem que falar, para aí, vou subir aqui nas tamancas, subir aqui na mesa e você me ouça, homem, porque senão eu vou te colocar debaixo dos meus pés. Porque faz parte. Todos nós temos várias facetas. E eu acho que esse ensinamento do Navaratri, ele se culmina muito profundamente essa questão. É muito importante a gente entender que nossa vida muda e está em constante mutação. Minha senhora Kali, a grande arma que minha senhora Kali tem, poucas pessoas se tocam nisso, é a língua. Não é as armas dela, é a língua. Você já viu como a língua tua felina pode destruir alguém? Palavras. Palavras, às vezes, é melhor você levar um tiro do que ouvir certas coisas. Porque não estamos maduros, preparados para enfrentá-las. Então tome muito cuidado com vossa língua, com vossas palavras. Isso é algo que deve ser muito bem refletido. Ok? E minha senhora Kali, minha senhora Durga, lembra de nós o lado de batalhadores, seja nós homens ou mulheres, porque nós, enquanto almas espirituais, apenas ocupamos este corpo. Sabe, seja masculino ou feminino, o polimatismo não faz distinção disso. Para nós não interessa se você é homem, mulher, se você é bissexual, se você é transexual, se você é alguma coisa sexual que eu não sei qual é a sigla. Não importa. É questão simplesmente que somos almas. É apenas roupa para a nossa alma, este corpo. Já que este corpo é ocupado por mim e por Deus, devemos ter consciência de como aplicá-lo de uma forma melhor. Você está usando o teu dia, tuas 24 horas para quê? Para ficar enlouquecido atrás só de coisas, ou está tentando se entender também, se compreender? Qualidade de vida é uma coisa muito importante.
extremamente importante. Porque sem qualidade de vida você não vive. Você sobrevive. Quantos de vocês são pessoas... Quantos de vocês são escravos? Tem 1, 2, 3, 4, 5 que enxerga, né? Não sei se vocês reconhecem que parte do patrão de vocês chama banco. As dívidas do banco. Porque, no vez que nós temos calma para conquistar as coisas, queremos aqui, agora, a qualquer custo. Não importa se eu pagar 50% de juros por mês. Somos tão... a nossa busca de resolvermos nossos desejos. Isso não resolve, porque assim que você resolver esse desejo que você tem, outro virá. E depois virá outro. E outro. E você torna-se o escravo dos desejos, o escravo do banco, o escravo da não consciência. É importante, todos nós temos a oportunidade de tentarmos realizar algo positivo nessa vida. Todos nós temos a oportunidade, quero dizer. Mas poucos de nós enxergam que isso tem que ir além do que a mesmice que a gente vive. Quer dizer que você reencarnou simplesmente para crescer, casar, ter filhos, pagar a conta e se aposentar quando tiver 60, 70 anos. Porque o pessoal fala de se aposentar 65 anos. Poucas pessoas têm essa oportunidade. E muitos têm que trabalhar muitos anos. É isso o resultado da tua vida? Para que você realmente faça algo significativo, você tem que ultrapassar a tua própria existência, sabe? As pessoas querem ter filhos para ser lembradas. Eu lhes digo, faça algo grande para a humanidade, você será lembrado. A tua continuidade, sabe, a gente pode destruir as pessoas, mas uma ideia correta, um princípio evoluído, algo que te engrandece, aquilo fica. A mensagem fica. Bons sentimentos, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Se a gente conseguir conquistar esses 4, que eu estou repetindo isso toda semana, repetir esses 4 princípios todo dia. A mente não pode ser um barco à vela que ela vai para onde você quer. Você que tem que direcionar a mente. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo parar de pensar, eu estou enlouquecido com a mente. Então para de ouvir. Mas eu não consigo. Eu não consigo meditar. Não interessa se você consegue meditar. Fica ali 4 horas e pronto. E depois você vai falar alguma coisa. Vocês são a própria barreira de evolução de vocês próprios. Não tem nada que está impedindo vocês. Apenas sua mente mentirosa. Temos que buscar sermos melhores e fazermos de nossa vida um exemplo dessa melhoria de caráter, de conduta, de espírito e até social, emocional. Então, primeiro, pare de ouvir a mente mentirosa. Comece a controlar. Não é controlar a mente. Se você tem quem tem filho aqui, levanta a mão. Filho ou cachorro? Ótimo. Se o teu cachorro ficar latindo, o teu filho ficar mãe, 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 tem alguma coisa que desliga no cérebro que parece que vocês não ouvem, né? Não é assim? Tem que ouvir. E às vezes não. Se você consegue desligar o latido do teu cachorro e o teu filho querendo chatear porque o Bob Esponja não está amarelo, está vermelho, é a mesma coisa da mente.
Ai, eu não sou nada, eu tô ferrado. Ai, eu não sou nada, eu sou a última bolacha do pacote. Ai, não sou nada, nem tostines eu sou. Para de ouvir tua mente. Começar a colocar algo positivo na tua mente. Sabe, minha mente está ocupada 24 horas por dia pela questão da ordem. Eu vivo a ordem muito intensamente. Esse momento, acho que é um dos mais... eu acho que eu estou pensando nela 25 horas. 25 não. Acho que umas 30 sim, porque quando você se projeta, você dorme, você tem tantas horas a mais de multiplicação dimensional. Eu acho que eu devo estar numa média de talvez, realisticamente, se fizer o cálculo ali, talvez umas 48 horas por dia pensando na ordem. Mas como é possível? Eu também não sei, né? Mas que é. O fato que somos arquitetos de nossa vida, de nossa consciência, de nossa existência, você tem que entender que você tem que ser arquiteto, tem que projetar o que você quer e ter que caminhar para isso. Quando você se divide em várias coisas, não quer dizer que você não vai alcançar todas, mas quer dizer que você vai alcançar todas muito devagar. Se dedicando, você alcança. Eu vou falar uma coisa, o grande ponto das pessoas é foco e dedicação. Compromisso e comprometimento com o que você está buscando. Entendeu? E quando você não fizer isso e não levar isso a sério, você não vai alcançar o resultado necessário. E sem levar em conta que o resultado, como monge, como mestre espiritual, sempre falo que o resultado vem de Vishnu, né? Vem de Krishna. Já que estamos um dia de hinduísmo, né? Vem de Krishna, vem na verdade de Vishnu, a presença de Vishnu, o mantenedor. O resultado vem dele. Se você se dedica, você empenha teu amor, teu carinho, ele rega. Você faz de qualquer jeito, ele passa por aquilo e não rega nada. Ele é como um jardineiro divino. Está regando as boas intenções, o bom esforço, sabe? A forma que você lida emocionalmente com aquilo, ele está ali para te trazer esse equilíbrio. Eu falo uma coisa que as pessoas talvez não entendam. As pessoas têm que conseguir equilíbrio em tudo. Muita vida material destrói, muita vida espiritual destrói, muita vida emocional destrói. Tem que encontrar equilíbrio. Às vezes não tem jeito, às vezes ficamos mais desequilibrados materialmente, às vezes ficamos mais desequilibrados espiritualmente, às vezes ficamos mais desequilibrados emocionalmente. E são fases. Observe elas e se deleite pela oportunidade de enxergar e poder resolver. Triste é aquele que cego durante a vida inteira, fez tudo que achava que era certo, quando chegou a uma certa idade ele olhou para trás, não tem ninguém, está vazio, não fez sentido a vida. Quando vocês olham e a vida não faz sentido? Falta esse equilíbrio. Eu acho que todas as pessoas dentro das três pernas, elas se desequilibram sobre um ponto. O meu ponto de desequilíbrio está sempre na balança do espiritual. Ou é por dedicar-me muito, ou por, às vezes, estar num momento que eu tenho que me dedicar à administração da ordem. Isso é sempre uma balança, né? Emocionalmente, eu gostaria de estar inclinado para o lado espiritual 100%. E, infelizmente, isso não é possível 100%. Eu tenho que me caminhar também para o outro lado. Mas o certo é que fosse totalmente equilibrado, né? E isso que a gente tem que estar buscando. Nem trabalhar de mais, nem trabalhar de menos. Nem passar a ideia de Markandeya Rishi, ficar cantando 108 voltas de japa por dia, porque você não vai fazer mais nada, né? Porque eu fiz votos, teve uma época que eu fiz o voto de 64 voltas de japa, utilizando o Mahamantra Hare Krishna. São 12 horas num dia de oração. Eu fiz isso 3 dias, depois desisti, porque eu percebi que eu não fazia mais nada. Muito desequilibrado. É equilíbrio. É equilíbrio.
É poder trabalhar todo dia, você saber que você tem que trabalhar todo dia. Isso não é como algumas tradições religiosas que falam, não, você só precisa resguardar o sábado, o domingo. Não, desculpa, não. Você precisa comer todo dia, você precisa ter alguma coisa para te desestressar, para te fazer feliz todo dia, e você também precisa da energia divina que está em você e que habita em você todo dia para levantar da cama e fazer o que você pensa que é só de cunho material. Só que o que te faz levantar da cama todo dia, toda essa energia, toda essa manifestação, você não alimenta. Aí parece que parte da tua energia se esgota. Está alimentando materialmente, está trabalhando, está se agitando, está comendo, está se alimentando emocionalmente. Você foi ver o Netflix com pipoca e guaraná. Muito bom. Sabe, com a namorada, tal, legal. Você foi amar e ser amado, você foi viajar, bacana. E foi também orar, meditar. E desculpa, não precisa ser para Deus. Busque se encontrar primeiro, medite sobre a tua vida, sobre como transformá-la, como equilibrá-la. Deus também está nisso. As pessoas querem que você fique rezando para Deus 24 horas por dia. Não é assim. Ore para Deus, seja qual for a tua ligação divina que você tiver, reforce-a. Mas lembre que busca espiritual é se encontrar, não é se tornar um religioso. É se tornar espiritualizado e se encontrar. Esse é o ponto. E já que hoje vamos encontrar Minha Senhora Durga e Minha Senhora Kali, para alguns deveria ser um momento de batalha, de se levantar naquele instante de batalha profunda. Para outros deveria ser um momento de se abraçar junto ao ser feminino, pedir perdão, especialmente os homens machistas da vida, né? É um momento assim de se pedir perdão por essa conduta, porque isso não é equilibrado. Outra pessoa é outra alma, não tem a ver se ela é alta, gorda, se é mulher, se é homem, se é negra, branca, amarela, cor-de-rosa, isso não importa. Precisamos buscar essa cura. E para alguns enxergar a faceta da vida, né? Com o lado Parvati, o lado Durga e o lado Kali da vida. E buscar uma centralização sobre esses aspectos que são às vezes muito complexos e muito distantes um do outro. Do mesmo jeito, às vezes, quem me conhece sabe que eu até nos vídeos eu aparento ser um guru muito calmo, mas tu não sabe que eu não sou. Eu estou no meio caminho desse, porque nem muito passar a mão na cabeça, nem muito dar tapa. Tem que ter um meio de equilíbrio nisso, né? Cura é aquele que te faz despertar, não aquele que passa a mão na tua cabeça para te manipular. É aquele que dá o tapa para que você desperte. Então precisa ter um ponto de equilíbrio nesse sentido. Meu primeiro nome espiritual foi Nishin Hadas, servo do Deus Leão. Então, se me chamaram de servo do Deus Leão, quer dizer que eu não parecia um passarinho. Entende? Eu não perco viagem. Porque eu sempre acho que as pessoas elas não entendem. Isso aqui é uma batalha séria. Quando você treina uma tradição religiosa, para tirar, por exemplo, o caso de Pagelan, você vai tirar um espírito, você aprende uma tradição religiosa só, né? Uma base religiosa. Isso aqui, pelo amor de Deus, o mundo espiritual, para você resolver as Pagelans, seria como chaves para abrir as portas, né? Só que tem chave reta, tetraedra, aquela redonda, né? Cada tradição religiosa tem uma chave. Polimatismo, me desculpe a arrogância, para aqueles que acharem, nós temos todas. Não, eu, quando, antes de me tornar sumo grão-mestre, quando eu era mestre apenas, eu participei de muitos exorcismos, muitas atividades nesse sentido. E
aprendi que uma coisa assim foi em duras penas. Uma vez eu fui tirar um espírito de uma pessoa e tinha um padre comigo e ele começou a fazer, não, em nome de Jesus, papapá, 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 rito romano, fazer o rito romano normal como ele, como fazem. O espírito virou para ele e falou assim, quem é esse tal de Jesus? Como? Jesus Cristo, o Salvador. Filho, eu morri há 4.000 anos. Ah, a força de Cristo liberta. Liberta se você, talvez, eu acredito que se consiga realmente, através da tua força, independente da qualidade do espírito que exista, você consiga tirar. Mas não é todos não. Tem coisas que não funcionam. Por isso que tem pessoas que ficam viajando de tempo em tempo para tentar resolver seus problemas. Porque tem coisa que não é assim. Não existe uma fórmula mágica, não é um balaio de fruta com tudo misturado. Não é assim, não. Tem espírito que não tem jeito. Se você vai tirar um espírito sumério, você acha que você vai tirar pela tradição de Jesus Cristo? Eu acho que você consegue. Cristã, acho que consegue sim. Não duvido, não. Mas eu quero saber quem é a pessoa que consegue fazer isso. Não é falar. É fazer. Isso seria porque aquele espírito, não conhecendo a pessoa que estamos evocando para ajudar, ela não se motiva? Não é questão de motiva. A questão não é essa. Para pensar. O cristianismo teve uma conduta de colocar que todo Deus que não é cristão era demônio. Nós temos tem muitos deuses sumérios que são apontados como demônios, tipo Passussu. Entendeu? Tem muita coisa que foi apontada como isso. Deuses pagãos que foram adotados pelo cristianismo, Santa Brígide, entende? Santa Sara Cali, tem várias nomenclaturas que foram adotadas pelo cristianismo. Só que, filho, tem coisa que as pessoas acham que a gente tira uma sequência de muita coisa complicada, né? Tem coisa que a gente pensa que na verdade é um espírito, apenas um obsessor, tal coisa da pessoa, mas na verdade é um Deus já morto. Morto por quê? Não existe mais adoração direta para ele. O templo de formação dele já não existe mais. Às vezes existe 2, 3 imagens dele em museu. É um Deus morto, mas ele é um espírito forte no outro plano ainda. Entende? Deus por Deus, porque Jesus Cristo, desculpe, não é Deus, né? É o Filho de Deus, mas é cultuado como um Deus divino. E se ele é cultuado como um Deus divino, o nome de Deus, a figura de Deus, a palavra de Deus, é Deus. A imagem de Deus é Deus. Seja você reconhecendo ele ao rosto de Jesus Cristo, que não é de Jesus Cristo, é de Zeus, o rosto, vamos falar a verdade. A arte cristã primitiva, ela se baseou na estátua de Zeus, no rosto de Zeus. E dentro disso, na verdade, o ato de ser cultuado te traz poder. Quantas pessoas, nós temos quantos santos aqui que não são reconhecidos no Brasil? Desde Mandus, que agora foi reconhecida, a primeira realmente santa católica, nascida no Brasil e tal, mas nós temos, por exemplo, aquela escrava que é famosa por milagres. Alguém me lembra? Escrava Isaura. A escrava Isaura tem o túmulo dela. Ela tem aquela taxista aqui em São Paulo, que é uma menininha também. Tem histórias de pessoas normais que criaram um ato de culto em cima delas, sabe? Então aquele Deus, aquele espírito, aquele demiurgo se alimenta disso. Quando um espírito não é cultuado, ele não tem tanta força. Quando um Deus, né? Vamos colocar nesse sentido, um Deus para de ser cultuado, a força dele vai diminuindo. Não tem jeito. Às vezes, se você falar o nome de Jesus Cristo para um Deus que tem 5.000 anos, era muito poderoso na época, talvez saia porque, na verdade, já não tem poder. Perdeu-se. Agora, você quer dizer lutar contra deuses que ainda são cultuados, que as pessoas acham que não são, tipo Zeus, Ísis, tipo Sete. Brincar não, que isso é cultuado ainda, pessoal. Para com isso. São entidades de poder ainda.
sabe? Tem coisas que não é porque não são cultuados, por exemplo. No caso da cultura egípcia, o último manifesto egípcio foi no século IV, numa caverna em Coríntios, que foi o último sacerdote de Ísis, do culto da mãe, que escreveu sobre o último festival de Ísis, que foi cultuado em 400 e alguma coisa, na ilha de Coríntios, na Grécia, que foi o último texto escrito em Kemet original, por uma pessoa que dominava o Kemet. Tá? Quem não sabe que a Kemet é a linguagem egípcia, tá? Dos hieroglifos. Esses deuses ainda têm muito poder. Não se engane, não. A imagem de Kuarim com Buda, a imagem segurando no colo, a imagem de Maria Madalena com Jesus Cristo, a imagem de Maria de Maria com Jesus Cristo, não de Maria Madalena, mas de Maria com Jesus Cristo no colo, aquela imagem é a cópia de Ísis com Horus no colo. É uma imagem, na verdade, padrão egípcia, que foi depois cultuado. O cristianismo absorveu muitas tradições religiosas, absorveu o culto de Ísis, absorveu os ensinamentos de Simão o Mago, os ensinamentos de Apolônio de Tiana, os ensinamentos budistas, porque a gente sabe que a Turquia tinha influência budista em 500 a.C., tá? Os cultos dimitrianos, os cultos pagãos, nossa, aí vai embora. Tem muita influência o culto cristão, como qualquer tradição religiosa, não importa se você é muçulmano, não importa se você é budista, porque o budismo é mistura de cultura boa, de várias culturas, que o Vedanta, várias culturas, de forma geral, não importa a cultura religiosa que você fundou. Não existe cultura religiosa pura. Uma absorve o conhecimento uma da outra. Ai, como que eu faço para chamar o Deus da chuva? Não, eu vou encontrar na minha forma. Pô, meu vizinho aqui chama o Deus da chuva e chove, deixa eu aprender com ele. É assim. O cristianismo puro. Isso não existe. Isso aí, na verdade, é fundamentalismo. O fundamentalismo, a gente sempre fala do fundamentalismo muçulmano, né? Islâmico. E o fundamentalismo cristão, o fundamentalismo evangélico? Testemunho de Jeová. Até o fundamentalismo budista, né? Porque tem às vezes acontece de templos na Índia, Sikhs, brigarem entre si. Isso é real. O hebreu que tem... Também. Tem atos, os racídicos, extremamente fundamentalistas, ortodoxos. O Vaishnavismo, para quem não sabe, é um caminho ortodoxo. Existe também os mais liberais, mas o que chega aqui no Ocidente é o Vaishnavismo ortodoxo, que é o caso do movimento Hare Krishna, Nara Maharaj, Govinda Maharaj. Deus, ele se manifesta de milhares de formas. Não tentem colocar Deus dentro de um cubo. Ele não cabe. Entendem? A questão da religião, meu ponto com a religião é isso. As pessoas estão ouvindo isso e falaram, não, mas ele é um religioso. Não, eu sou um espiritualista, eu sou um místico. Eu não prego uma religião, eu prego conhecimento para você se encontrar em o seu caminho, seja pelo hinduísmo, seja pela Umbanda, seja pelo xamanismo, seja pela cultura sikh, jaminismo, magia, judaísmo, cabala, não interessa a linha que para que você se encontre deve interessar-se para você. Você que tem que tomar essa decisão, não é o padre, o sacerdote que vai falar que esse é o melhor caminho. É o melhor caminho para eu. O melhor caminho para você, você vai decidir. Se você acha que não, que todos os caminhos são iguais, não, eu vou para a Dutra, vou chegar no Rio de Janeiro, como todo mundo. Mas você está indo para a direita, para a esquerda, que momento você fica na direita, que momento você fica na esquerda, que momento você para o carro, o caminho é diferente para todos.
E a experiência, se você está em carros diferentes, vai ser a experiência também diferente para todos. E o motorista também vai ser a diferença para todos. Para um você vai com música indiana, para outro você vai lá e o cara vai ficar cantando assim no carro lá, Aruê, e eu vou, vai embora. Cada um tem sua música, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua frequência. Pare de julgar a frequência do outro e cuide da sua vida. Eu vim para unir as religiões e libertá-las elas de si próprias. Sou um guru jovem ainda, apesar de meus mais de 30 anos como mestre espiritual de caminho, mas ainda tem muito para realizar ainda, né? Estamos só no começo. E vamos ver se o legado da espiritualidade, da união espiritual, realmente vinga. E esta geração de seres humanos tem a capacidade de se tornar realmente espiritualizados e parar de defender religiões com propostas de guerras santas. Guerra não é santo. Nunca. Rechaço totalmente essa ideia. Aquele que levanta a mão contra irmão, contra o outro, está levantando contra a própria humanidade e a si próprio. Parem de se justificarem só para se acharem pessoas boas. Assumam o que você é e mude sua vida. Pare de querer ser uma coisa e seja. Eu queria ser uma pessoa mais espiritualizada. Eu queria ser dono de uma empresa. Eu queria ser amado. Para de querer e seja. Nossa, essa palestra foi uma montanha-russa. Alguma pergunta? Eu queria saber se o senhor pode falar um pouquinho do arquétipo de Lilith. De quem? Lilith. Tá, mas é o trabalho errado, né, para falar de Lilith, né? É que, na verdade, Lilith, quando a gente trabalha de Lilith, aí sim, acho que você até está perguntando isso porque é muito semelhante a Kali, sabe? Ela não tem, Kali não tem os cachorros de Lilith, mas tem o leão, né? A gente sempre vê em cima de um tigre, porém a iconografia correta, clássica, é Durga em cima de um leão. A gente sempre vê em cima do tigre, né? Mas é em cima do leão, o original. Porque ela é uma simbologia reverenciada a Nrsimha, a era do leão. Tá? Como tem Nrsimhadeva, que é a era do leão, como a gente tem Shiva e Krishna, que é a era de touro, como a gente Varuna, que é a época de peixes, sabe? Tem cada avatar e Deus divino tem uma época de realização. Quando a gente trabalha com Lilith, na verdade estamos trabalhando com nossa sombra, entende? Porque Lilith, quando a gente faz relação também Não, Ishtar é mais antigo, que é sumério, que seria a mãe de toda a humanidade. Ishtar, na verdade, para quem gosta de ufologia, é um prato cheio, né? Porque ela seria a geneticista da humanidade. A história é muito bacana. Eu estava pensando em Hecate, dentro da cultura pagã, no caso Lilith, na cultura judaico, e também a cultura pagã adotou modernamente isso, porque classicamente, desculpa, isso é judaísmo, tá? É judaísmo e os segredos do próprio judaísmo da Cabala e entre outros textos, Cabala. Ambas buscam a sua sombra. Acho que o grande ponto de reflexão sobre as deusas negras, porque é isso que a gente está falando, talvez a quem não sabe disso, existe uma linha específica de deusas negras, tem a ver com muita coisa, tem a ver desde o hinduísmo, questão de Kali e outras coisas, tem a ver com deusas como Brit, que eram deusas feitas por alquimistas,
que elas eram brancas e certo dia elas se transformavam em pretas durante certas lunações e situações, umas que suavam, saíam água, sabe? As deusas cultuadas dentro da magia eram sempre feitas em madeiras mais escuras, como carvalho. Então eram deusas negras, como eram esculpidas, né? São chamadas as deusas das sombras, não porque são sombra negativa, não. Efeito sombra, vamos lá. Um dos incentivadores dessa ideia de efeito sombra modernamente foi Deepak Chopra, né? Lutarmos contra as nossas próprias sombras, nossas limitações. Kali lutou contra isso. Ela saiu de Parvati e rodou a baiana, pegou a faca e foi lá pegar o cara. Não é? Ela lutou contra as suas sombras. Eu enxergaria nesse sentido, porque aí entra nesse sentido também, no caso de Kali Durga, de Hecate, de Lilith, Sekhmet, Bastet, sabe, também, Babanaga, sabe, tem várias linhas no mundo inteiro. Por que no mundo inteiro existe isso? Até tem o Chakra Oxins dentro da linha dos xamãs do Caminho Verde aqui da Amazônia brasileira, que também é uma deusa negra, existe uma Chakra Oxin disso. Porque, na verdade, isso se reflete a própria sombra da mulher buscando se encontrar dentro desse mundo patriarcal masculino, dentro de se encontrar o seu próprio espaço. Sabe, nós homens nunca vamos entender o que é uma menstruação, o que é dar à luz, sabe, nunca vamos entender o porquê a mente feminina é um barco à vela muitas vezes descontrolável. Porque o fluxo mental de vocês ele é muito mais intenso, está sempre procurando, observando. O homem não é bem assim, ele é mais ativo, mais prático, sabe? Não tem nada de errado, cada um está no caminho, sabe? O lado emocional da mulher é muito importante e não tem como ser desvinculado, porque se vocês não fossem assim, a humanidade não seria assim. Você vai ter um filho sem afeto, sem amor, sem carinho, sem o lado emocional amadurecido, que tipo de sociedade nós teríamos? Pensa bem, ó. Uma mãe que não dá amor, que não dá carinho, que bate na criança, que alguma coisa vem em duas palavras da cabeça. Sociopata e serial killer. Psicopata. É sociopata e psicopata. Como se forma um sociopata e psicopata? Retira as emoções, começa a fazer todo um embaraço, destrói as emoções de uma pessoa. O fluxo dela. Sociopatia. Entendeu? Então, eu acho que o lado sombra, o lado de nós enxergarmos esse equilíbrio de necessidade, acho que faz parte. Respondi a tua pergunta? Sim, gratidão. E as mais humildes reverências, muito obrigado a todos. É.